Bom dia. Vamos rezar mais um pouco? Vamos? Só queria dizer a você que o Espírito Santo ele só vai fazer aquilo que eu permitir. O tema é o profundo. Leia lá para mim. O Espírito tem como ministério de música fazer algo por você neste congresso? Se não for você e eu, com o Espírito Santo, a graça de Deus não vai acontecer. Portanto, eu queria te convidar a ter mais zelo pelo Espírito Santo, a pedir mais unção, mais carinho, porque na maioria das vezes o que nos falta é a unção. E não tem como você ser íntimo de alguém, você ser amigo de alguém, se você não tiver intimidade. E muitos de nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo. Muitos de nós perdemos a autoridade no Espírito Santo. Nos falta autoridade, poder, unção, parousia, para que ele realmente concretize, como aconteceu no cenáculo com Maria, como aconteceu do 15 a 50 anos atrás. E mesmo rezando, eu falei com o Senhor: Senhor, se for para a gente voltar a nos reunir em pequenos grupos, que o Senhor faça isso, mas que prevaleça a tua glória, a tua unção e o teu poder, que é o que nós precisamos. Nós somos muitos, louvado seja Deus. Mas eu queria de forma bem tranquila que você deixasse a sua Bíblia, se colocasse de pé. Você vai cantar uma vez com amor. Perceba que quando você coloca amor na tua canção, na tua oração, o Espírito ele age de maneira diferente. Ele consegue agir extraordinariamente em nossas vidas. Respira fundo. Então você veio com um propósito de encher mais um crachá na sua gaveta. Desista disso. A viagem que você vai fazer nesta manhã com o Espírito Santo é profética. Eu estou profetizando sobre a sua vida. É extraordinário. Porque Ele deseja. Porque Ele quer. Se você não tinha sentido nada até agora e a sua intimidade tinha ficado para trás, é agora. Feche seus olhos. E receba a unção do céu. Deseja a unção no teu coração. Ele está aqui. E Ele quer. Coloca o mais profundo amor que você tiver. Com amor. O Espírito de Deus está neste lugar. Receba a unção dele. O Espírito de Deus se move neste lugar. Com mais amor. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar.
vai agora colocar o mais profundo do seu ser na oração. Você vai começar de forma bem suave. O Espírito deseja soprar e ele vai soprar. Isso é profético. Mas vai depender mais de você do que da oração que você conduzir. Cante no Espírito de maneira profunda, extraordinária, como você nunca cantou até hoje. Abra as portas do céu com o seu desejo. Coloque a voz. Não é o tom que move o Espírito, é a intensidade do teu coração, é a intensidade da tua vida, é o amor que você coloca. Ele está aqui. Se abra ao Espírito. Para você, para mim, mais amor. Sinta o vento do Espírito. Respira fundo, vai se sentando e cantando Move-te em mim. Para você que não me conhece, meu nome é Cássio, sou de Patrocínio, sou coordenador paroquial da Paróquia Santa Teresinha. E se você deseja
viajar nas asas do Espírito, o momento é esse. É agora. Não são 50 dias, não são 50 meses, são 50 anos de luta. São 50 anos de decepção. São 50 anos de frustração. São 50 anos de queda. Quantas pessoas passaram pelo caminho e hoje não estão aqui para celebrar? Talvez por um motivo ou outro, mas ainda assim a promessa de Atos 1:2, de Lucas 1:35, ela vai continuar se concretizando, mesmo que você e eu não estejamos aqui daqui 10, 15, 20 ou 30 anos. Mas o mais interessante é perceber que quando eu caminho ao lado da Priscila, o Espírito Santo começa a trabalhar de forma diferente. E não foi diferente com Nossa Senhora. Maria tinha a opção de dizer: Pai, eu não quero, eu não aceito. Mas como obediente, como serva, Maria olha para a cruz, já na crucificação, lembra de toda a trajetória de Jesus, entregando ao Pai, e diz para João: isso está nos Evangelhos Apócrifos, eu vou encontrar com ele, e junto com ele o Espírito Santo vai descer mais uma vez. É necessário que nós entendamos o sentido da palavra. Nós conhecemos o sentido literal, nós conhecemos o sentido pedagógico de ensinamento, mas o ensinamento de vivência, o sentido de viver a palavra nos falta. Porque nós não profetizamos sobre a vida do outro aquilo que o Espírito quer. Nós profetizamos simplesmente a mediocridade, porque nos falta o quê? A autoridade no nome de Jesus. E é assim comigo, é assim com você. Porque nós somos humanos, mas o que nos torna diferentes é querer estar diante de Deus, do Senhor, e falar: Senhor, eis-me aqui, e que tua graça concretize, que o Espírito Santo esteja neste lugar, e que aonde estiver renovação carismática católica, aonde estiver homens, mulheres, que aí a glória de Deus também precisa estar. E não simplesmente homens e mulheres que vão ao grupo de oração de maneira fria. O Espírito Santo, ele não é frio, ele é extraordinariamente capaz de mudar a nossa história, de fazer com que você e eu entendamos que quando ele diz que vai descer, ele vai descer, e os dons que você recebeu, que eu recebi, são para uso da igreja, e não são para uso próprio de pensar que eu sou melhor do que o outro, porque humanamente falando eu sou incapaz, impotente. Mas quando eu permito que o Espírito venha de encontro à minha fraqueza, o que acontece? A coisa se torna diferente. Se Maria tivesse dito para o anjo: olha, eu consigo, eu sou capaz, porque eu fui escolhida. Não foi assim. Qual foi a palavra de Maria com relação ao propósito de Deus para ela naquele momento? Eis aqui, faça-se em mim. E tem se cumprido a palavra de Deus em nossa vida? Não tem porque, infelizmente, na renovação carismática católica, nós abrimos brechas para as picuinhas, para a divisão. Eu não gosto da Priscila, porque a Priscila tem uma autoridade maior com a palavra, eu não tenho. A Luciana canta melhor do que a Michelle, do que a Adriana, etc. Não é assim. O Espírito Santo não funciona dessa forma. O Espírito Santo precisa funcionar dessa maneira. Vem cá, Priscila. Vem cá. O Espírito Santo precisa funcionar aqui, ó. Dessa forma, porque aí no momento em que eu vacilar, a Priscila vai me apoiar. E a maioria de nós não. No momento em que o outro está fraquejando, o que eu faço? Eu empurro ele com o meu pé e ele vai para dentro do buraco. Isso não é renovação carismática católica. Isso não é fusão
acuados, o Espírito Santo tentando entrar, tentando encontrar as brechas e nós não permitimos. Porque o meu ego é maior, a minha satisfação pessoal é melhor. Desculpa, gente, mas é o momento da gente literalmente lavar a roupa suja na unção, de maneira profética. Eu não aceito que o Luiz tenha uma pregação mais eficaz do que a minha, mas espera aí, eu não sei das lutas que o Luiz tem em casa, eu não sei das lutas que a Luciana trava com ele todos os dias com os filhos. Eu não tenho o direito de passar a graça de Deus na vida de ninguém. E não posso fazer isso. O Espírito Santo não foi feito para isso. O Espírito Santo foi feito para soprar em qualquer lugar onde ele fazer isso. Mas infelizmente, e eu digo a segunda parte, felizmente, que ele nos deixou a adversidade dos carismas. Essa diversidade de carisma nos torna totalmente incapazes de entender o propósito da missão e o propósito do Evangelho e de dizer: Senhor, eis-me aqui com as minhas dificuldades. E eu vou mais além, mesmo que as pessoas digam que o ministério de música não é capaz, ainda assim nós não temos o direito, porque foi um sonho de Deus, plantado no coração de Deus para depois ser plantado no coração deles. E aquilo que é sonho de Deus não pode ser interrompido por homem e por mulher nenhuma na face da terra, está no livro de Eclesiastes. Infelizmente, nós manipulamos o Espírito Santo, não é essa a proposta. Ele precisa nos manipular, porque aí as divisões, as brigas, as desobediências, as frustrações. Eu não vou no grupo de oração porque o coordenador disse isso. Aonde que o Espírito Santo desceu? Eu não acho que tenha descido dessa forma. Nos falta um entendimento para perceber que o Espírito sopra aonde? Aonde? E quem é o profeta na história? Você e eu. Quem tem a responsabilidade de fazer com que esse Espírito se propague nos quatro cantos desta terra, desta diocese, deste país, além do Brasil? Quem? Você? Quem? E por que nós não fazemos isso? Por que na hora que nós pedimos alguém para rezar, nós vamos rezar e a gente reza com receio, dizendo: me ajuda, por favor, e a gente não acredita, por amor a Deus, aonde estão os paralíticos que não estão andando na renovação carismática? Aonde estão os cegos que não estão enxergando? Aonde estão os milagres? E eu ainda quero dizer que é o Espírito Santo que está agindo. Não é o Espírito Santo, desculpa. É a minha mediocridade. É a minha capacidade de tolir o Espírito Santo e não permitir que ele faça aquilo que é a vontade de Deus e não aquilo que é a minha vontade. E não é aquilo que é o desejo sincero do céu, porque quando o meu desejo se une ao desejo do céu, a terra se estremece e nós conseguimos mover montanhas. E não é dessa forma. Mas ainda assim eu ainda acredito que ele veio justamente para isso, para me corrigir e para te corrigir, para que nós tenhamos o ano da graça. São 50 anos de luta. Feche seus olhos e lembra das pessoas que passaram aqui. Pessoas até que nós nos decepcionamos com ela, ou que apontamos para essas pessoas. Pessoas que foram referências, mas que também foram mártires na renovação carismática católica. Pessoas que foram luz, mas que infelizmente eu fiz delas trevas. Pessoas que me machucaram. Pessoas que eu machuquei. Aonde estão essas pessoas agora? Uns já nem estão aqui conosco. Outros deixaram. Mas se não fosse por eles, eu não seria o que sou, você não é o que você é hoje. Eles tiveram a ousadia de plantar a semente. E o coração de Deus se alegra muito quando nós reconhecemos isso.
Quando nós temos a condição de orar por essa pessoa, mesmo em meio às lágrimas ali, de não acreditar naquela pessoa, de não acreditar porque aquela pessoa me feriu, eu fui ferido, eu fui machucado. Eu sofri calúnia, derrota, decepção, dor, amargura, ressentimento. Mas o Espírito Santo ainda estava ali. Ele nunca deixou de ser a pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa. Eu deixei de ser profeta, ele não deixou de ser o Espírito Santo. Eu deixei de ser glória ou glorificar a glória do outro, mas ele não deixou de ser o Espírito Santo. Ele não deixou. Acalma o teu coração. Lembra dessas pessoas com alegria agora, porque o Espírito Santo descerá sobre ti. A sua vida, a partir desse momento, será outra. Isso é profético. Digo mais uma vez para você. Que o arcanjo, o mesmo arcanjo Gabriel que anunciou a Maria, venha a você, primeiro com esse convite. O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti e está aí. Amém? Pega a sua palavra, Lucas 1. Nós vamos começar lá no 29 até o 35. Lucas 1, 29 a 35. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória ao Senhor. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante escalação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não será fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Pode se sentar. Quando o anjo diz a Maria, ele não disse para ela: Maria, aceita de coisa eu faço. Ele não disse isso. Ele só disse: eu preciso do seu sim. Mas perceba comigo que Maria, sabendo que ela ia gerar o Salvador, ela já tinha essa consciência divina de que não seria fácil. Concordam comigo ou não? Vejam vocês, nós, na nossa humanidade, nós conseguimos nos assemelhar e queremos que isso aconteça a Maria pelo mistério do dom do Espírito Santo, e foi preciso toda a trajetória do nascimento, do anúncio, da preparação de João Batista, da morte, da ressurreição, para que depois o mistério da terceira pessoa viesse confortar os apóstolos. E vejam você, porque a essa altura, depois da morte de Jesus, muitos dos apóstolos já tinham perdido seus pais, família, irmãos, filhos, porque tinham ficado para trás.
Herodes já tinha acabado com toda uma nação que queria servir ao Senhor e acreditava que Jesus Cristo era o Senhor e é o Senhor. Herodes fez isso e se incumbiu. E, no entanto, que o mapa estratégico da evangelização de Pedro, quando Pedro começa a dividir a igreja, para que a igreja fosse organizada, ela foi extraordinariamente categórica, porque ele precisava de gente em toda a face da terra que anunciasse dia após dia, depois do anúncio do Evangelho, para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Não foi fácil para eles, não. Mas o que tornava eles diferentes era o que? Era a partilha do pão, era o sofrimento junto, que eu e você perdemos. E ainda assim eu tenho condições de enfrentar a fila da comunhão, olhando torto para o meu irmão, não tendo a partilha da palavra, vivência, a alegria, não tendo a determinação de entender que é Ele quem faz tudo por mim e por você. Humanamente falando, nós somos incapazes. Mas o que nos resta é o que? Entender que o Espírito sopra onde? E que os dons nos são dados para serviço da? Ou é para satisfação pessoal? Não. Maria não usou o dom de serva de Deus como satisfação pessoal. Ela usou como humilhação para chegar até a cruz e dizer: Pai, entrega o meu filho, porque a minha missão se cumpriu. E a sua missão e a minha missão é essa, de estar inserido na cruz. Quando você tem a sua vida gravada na cruz, abraçada na cruz, o sofrimento do outro se torna diferente, porque você começa a entender que o propósito da igreja é esse de ressurreição, e não unicamente, exclusivamente de viver um falso Pentecoste, que é o que nós estamos vivendo. Palavras da Kátia, do retiro estadual em Goiânia. Nós vivemos um falso Pentecostes porque nós impelimos o Espírito Santo de agir da maneira que ele precisa agir, com a fofoca, com a intriga, com todas as situações que deixam o Espírito Santo de lado e colocam a minha pessoa à frente, porque é mais fácil que eu esteja à frente e que o Espírito diminua, ao contrário da palavra, que ele cresça e eu diminua. E enquanto nós não trabalharmos essa essencialidade, essa essência de Espírito Santo, nós viveremos o falso Pentecoste. E a celebração de 50 anos de renovação carismática católica, ela vem justamente para isso, para despertar em você e em mim o desejo de daqui para frente, 50 anos, recomeçar, semear o Espírito Santo de forma clara, transparente, com unção e profética. Para que aonde a glória de Deus estiver, eu já vou estar inserido, porque eu sou profeta, sacerdote e rei, diz a palavra. Eu não vou ter medo. Claro que tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro da unção, dentro da obediência. E quando nós partimos do pressuposto do equilíbrio, nós entendemos que o Espírito nos dá condição de caminhar da maneira mais perfeita que nós precisamos. E por isso que Maria fez, desde o seu sim até a morte na cruz. Maria em nenhum momento desviou seu olhar, porque ela acreditava que o Espírito Santo estava consolando e iria consolar até a morte de cruz, pós-morte de cruz, e a formação da Igreja Católica, para que você e eu tivéssemos condições de entender que ser renovação carismática católica é carregar a cruz do outro. Ser renovação carismática católica é desejar que o Espírito Santo seja capaz de ir além da vida do Luiz e não da minha. Que esse ministério de música precisa ser mais ungido, para que a graça de Deus seja completa, para que o céu diga: eu estou com você. Quantos grupos de oração estão se esvaziando e nós não entendemos por quê e questionamos as pessoas, mas é porque as pessoas amarram o Espírito Santo por causa dos seus desejos, das suas vontades, e impedimos o Espírito que haja de maneira extraordinária no grupo de oração, porque é mais conveniente. Nos falta coragem de ser profeta. Nos falta coragem de ser profeta. Mas eu digo para você que a hora é essa. Se você crê
nisso, diga glória a Deus. Toma posse porque eu tomo. E aonde eu estiver, eu quero que a glória de Deus seja manifestada. E aonde você estiver, eu lanço esse desafio para você. Que a glória de Deus seja manifestada como foi manifestada na vida de Maria, na vida dos apóstolos, para que nós entendamos o sentido habitual do Pentecostes, e não o sentido literal que eu criei. Aí nós vamos conseguir entender que o caminho de pós-cruz, ele precisa acontecer, mesmo quando os outros dizem contrário. Ainda assim ele vai dizer sim, porque foi ele que me escolheu, e não fui eu que o escolhi. Assim é com você. Ele te escolheu. Não foi você que o escolheu. Você só permitiu que ele te desse condição de trabalhar a unção que ele tem na sua vida. Entende? Pega a sua Bíblia, João 7, 37, 39. João 7, 37, 39. No último dia, que é o primeiro dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Veja bem, a palavra está dizendo que o Espírito Santo não tinha se concretizado porque Jesus não havia sido glorificado. E a palavra glorificado é um povo totalmente cheio da presença de Deus, entenda isso. E veja bem, nós caminhamos no sentido de apontar o céu para as pessoas, sim? Nós caminhamos no sentido de ter um grupo de oração por semana, de vivenciar o batismo com os carismas, com a unção do céu. E por que eu não posso ter o meu corpo glorificado para que Jesus apareça às pessoas? Por que eu não permito que a graça do céu me transforme em um profeta, desde a acolhida lá de fora até o dedilhar de um violão, até o tocar de um teclado, no ministério das crianças? Nós nem lembramos sequer na maioria das vezes que nós temos essa autoridade diante de Jesus, claro. Ele é Deus, mas nós temos a condição de pelo menos permear essa glória de Deus na vida dos outros, porque nós recebemos por meio da unção. Gente, a morte de cruz, ela foi para isso. Foi para preparar você e eu, para que o Espírito Santo viesse e nos desse a condição de testemunhar que Ele é o Senhor, que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua casa, na minha casa, na sua vida, no seu local de trabalho. E eu vou mais além, em todos os lugares. Nós precisamos entender que as pessoas precisam urgentemente serem batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos esquecer os falatórios dos grupos de oração. Nós substituímos os falatórios, ao contrário de ter a unção, nós substituímos pelo falatório, nós substituímos pelo ego e esquecemos da unção. Aonde estão as profecias? Me diga! Aonde estão as palavras de ordem que nós aprendemos, que nós adquirimos com os dons? Aonde estão os frutos, a temperança, a bondade, a alegria? Sem servo arrastando de tristeza por amor a Deus, não faça isso.
Caminha para a cruz, mas não deixe de glorificar o Senhor na vida do outro. Não deixe de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Abrace a cruz, mas não deixe de glorificar, porque é a glória que vai fazer mover a renovação carismática católica, é a glória que vai fazer mover o Espírito Santo na igreja e no mundo. Foi para isso que você e eu fomos batizados. Nós não fomos batizados simplesmente por ser batizados com o Espírito Santo, não. Desculpa, mas até agora nós brincamos de ser batizados com o Espírito Santo e esse tempo acabou. A palavra de ordem, ela é clara. Lucas 1,35, o Espírito Santo descerá sobre ti. Mas veja isso, anterior a isso aconteceu várias coisas. Aconteceu mortes, prisões, decepções, que não são diferentes da sua história e da minha história. Quem de nós nunca foi decepcionado aqui? Levante a mão. Quem de nós nunca foi ofendido? Levante a mão. É a mesma história ou não é? Você faz parte da cruz ou não faz? Sim ou não? Sim. Porque eu faço. Mas não adianta fazer parte da cruz se você não se permite ser glorificado com Ele. Aí é que está o X da questão. Aí é que está a cereja do bolo. Para que a gente entenda o propósito do céu. Para que a gente consiga entender aonde o Espírito precisa soprar. Na transparência. Sabe, de falar para o irmão: olha, Priscila, não gostei do que você falou. Isso me incomodou. E a gente juntos na fraternidade, nós tecemos um ninho de rivalidade que não pode acontecer. Isso não é Espírito Santo. E eu digo para você com toda a autoridade que não é Espírito Santo, não é unção. Isso é semear o inferno na renovação carismática católica. Aí nós respiramos e dizemos: por que é que o inferno tem entrado na renovação carismática católica? E ao contrário disso, entendemos que o Espírito sobe onde Ele quer. Porque nós permitimos com as brechas. Maria não dava brecha para o inimigo confrontar os pensamentos dela. E a serenidade de Deus que deveria estar presente nela. Ela não permitia. Porque a palavra diz que Maria vivia em constante silêncio. E a palavra silêncio, ela remete a oração. Quantos de nós não lemos mais a palavra e queremos dizer que o Espírito Santo descerá sobre ti? Se eu não consigo nem folhear a Bíblia para encontrar as passagens, e eu quero profetizar sobre a vida do outro, unção, está errado. A unção não começa, gente, simplesmente pelo always, pelo barulho, mas pela vontade de que Jesus cresça na vida do outro, e que as glórias de Deus, que a manifestação do Espírito seja capaz de nos levar para águas mais profundas. Sabe, no momento em que, seja pela música, pela pregação, pela intercessão, não vai ver, caminhar com Ele, abraçar com Ele, segurar Ele no colo, se precisa chorar junto. Quem do seu servo chorou com você no momento de decepção e frustração? Qual deles? Não era isso que os apóstolos viviam. Os apóstolos viviam a fraternidade da partilha do pão. E se você perceber, em todos os momentos, Jesus sempre fazia questão de estar presente na casa de um deles, para que eles entendessem que Ele era Deus, mas que acima de tudo Ele era humano, e que Maria haveria de precisar deles para consolá-la diante da cruz e até chegar hoje como nós estamos. A palavra vai dizer, num dos escritos de São Bernardo, que Maria é a forma dele. E quando ele fala isso, São Bernardo trata Maria como a forma de Deus. Ele retira a palavra serva, coloca a palavra dei, porque Maria tinha intimidade com Deus. Ela conseguia projetar os passos de Jesus de maneira silenciosa, de maneira tranquila, mas nunca permitiu que as adversidades do caminho o fizessem tropeçar.
Assim como você, ela chorou, ela teve tristeza, mas ela não deixou de caminhar, porque Maria é a forma dele. Lembre-se disso, forma de Deus. E nós precisamos nos moldar na forma de Deus. Nós precisamos seguir os escritos de São Bernardo com relação ao Espírito Santo, com relação à vida de Maria, e nos transformar na plenitude, na graça do céu, na unção. Gente, porque aí é onde eu pisar, a glória de Deus ali vai ser manifestada. Aonde eu estiver, as pessoas vão sentir o sopro do Espírito Santo. Qual foi o último dia que você teve uma profecia no seu grupo de oração? Qual foi o último dia que saiu alguém de lá totalmente curado, com um milagre? Quando? E nós precisamos criar esse hábito. Tem servo que não gosta de ir, a perseverança, a oração pessoal, a vida de Deus, conhecer quem é Deus, o que Ele é, o que nos torna diferentes, para evangelizar, para sair ao mundo e permitir que as pessoas entendam e conheçam o milagre da cruz. Porque aí as pessoas vão valorizar de forma totalmente diferente o Espírito Santo. Porque a palavra diz que até então ele não tinha vindo em auxílio, porque Jesus não tinha sido glorificado, Jesus não tinha sido humilhado, Jesus não tinha sido totalmente exposto ao ridículo, exposto à humanidade, para que ele aparecesse e ele diminuísse. E ele não precisava disso. Ele era Deus, você concorda comigo? Ele poderia falar, olha, eu não quero, eu não aceito, mas ainda assim, ele quis que você e eu tivéssemos as mesmas experiências que ele enquanto Jesus homem. Ele teve decepção, ele teve dor, ele teve frustração, porque até então nós temos os profetas, nós temos os grandes reis no Antigo Testamento, e Deus tratou de todas as formas. Deus destruiu cidades, Deus mandou o Espírito, Deus capacitou profetas, Deus mandou reis, mas eles não entenderam. Aí Deus diz, opa, peraí, agora é a hora de eu descer, para entender o que é que esse povo ainda não entendeu o meu pecado. Foi aí que ele entra com Jesus. É aí que o Pai envia Jesus para sentir o que é frio, o que é calor, o que é se decepcionar. Ou você acha que Jesus não se decepcionou com Judas? Se decepcionou. A palavra diz que Jesus inclina a sua cabeça, olha para Judas, e naquele momento Jesus provavelmente deve até ter chorado de decepção e de frustração. Mas as mesmas lágrimas que banharam o rosto de Maria, que banharam o coração de Jesus, foram as mesmas lágrimas que foram transformadas no Espírito Santo para que você e eu pudéssemos beber. Para que você e eu tivéssemos condição de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor de maneira extraordinariamente profética. Se você quer ser um profeta, colha as lágrimas do seu irmão. Colha os pedaços do seu irmão. Colha as dores do seu irmão. Porque ser profeta é compadecer junto a sofrer junto. É entender que esse irmão tem algo capaz de mudar a história dele. Porque tem muito mais no Espírito Santo que é promessa. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Nós nascemos com ele. Somos só uma autoridade de provocá-lo em nossas vidas para que as promessas aconteçam. Isso nós percebemos lá em Joel, nós percebemos em Ezequiel 37, na carta aos Efésios, capítulo 22 e 24, que fala que as três pessoas elas não podem estar separadas. E quando o profeta profetiza sobre os ossos secos, aqueles ossos estavam sem forma, e eles adquiriram carne, tronco, músculo, para que o sopro da vida, o hálito de Deus, viesse de encontro àquele exército que foi se formado pela unção do Espírito Santo. Qual o exército que eu tenho formado na unção? Qual o exército que eu tenho
determinação, nos falta alegria para conceder ao Espírito Santo a graça de caminhar, para que os 50 anos não seja simplesmente uma passagem retórica, histórica, na renovação carismática, mas que seja o recomeço de unção, de profecia, de glória, de carisma, diante daquilo que o Senhor precisa para mim e para você, diante daquilo que a graça de Deus precisa estar inserida em você e em mim, para que o Espírito Santo se manifeste de maneira extraordinária. Acorde o seu irmão, se necessário for, diga para ele: irmão, levanta, desperta, é filho da graça, seja profeta, o Espírito Santo descerá sobre ti, e ele quer descer sobre ti, porque o nosso ofício é preparar o Espírito Santo para a vida das pessoas, ensinar as outras pessoas a ser forma dele, ser forma de Deus, receber a unção de Deus e ter a coragem de profetizar sobre a vida do outro, que ele é o Senhor e que a graça do céu precisa ser manifestada. Seja ousado de carregar as lágrimas do seu irmão e transformá-las em unção, em vida de Deus, em alegria, para que o Espírito Santo haja de maneira extraordinária. E é isso que vai acontecer neste lugar, já está acontecendo, porque é profético. A palavra diz, e eu vou repetir com você mais uma vez, leia: com autoridade tome posse, o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. Ele quer, ele vai descer. Eu creio nisso, você crê? Sim ou não? Sim. Só mais um congresso na sua vida? Não. Porque na minha não é. Mas eu preciso ser dócil ao Espírito Santo. Fique de pé. Eu preciso preparar o ofício de Maria com o Espírito Santo nesse jubileu de ouro. Porque o Espírito Santo não é uma presença estática. O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que prepara a minha vida, a sua vida. Feche seus olhos e olhe por um minuto. Olha, posso ver? Maria Augusta está aí? Vem cá, Maria Augusta. Luiz, vem cá. Olhe primeiro. O Espírito Santo requer ousadia. Olhe, faça a tua oração, olhe. Cante no Espírito, não sei como você quer. Ousadia é querer o Espírito Santo. Ousadia é querer a manifestação do Espírito. É dar mídia a fé.